Gostaria de iniciar esse dia agradecendo, Agradecendo a oportunidade de podermos auxiliar e formar pessoas para a nossa atividade de prevenção e proteção aos banhistas. Agradeço a organização do Tenente Nery, que chegou recém-chegado aqui para comandar o posto de bombeiros do Guarujá e já conseguindo reunir um grupo desse tamanho, Um grupo, fora o tamanho, a qualidade de cada um dos senhores aí. Agradeço a presença de cada um. A gente sabe que é um dia de semana, muitos trabalham, tiveram que deixar o emprego, acertar filho em escola, a gente sabe do compromisso de cada um, mas estão aqui dispostos a aprender e nos ajudar a salvar vidas, que é o nosso principal motivo de estarmos aqui. Agradeço o Sargento Nível, daqui a pouco vai estar passando algumas palavras para os senhores. Marcela, da Sobrasa, Celestino, que veio lá de Botucatu, para nos ajudar aí, agradeço. Nativo, cadê o Nativo? Nativo, obrigado. Ao Nativo, estendo aí os agradecimentos a todos que auxiliaram no grupo lá, que tiveram a compreensão da mudança da data de última hora. A gente faz uma previsão, mas nem sempre a gente consegue devido a problemas externos, Mas acredito que pela adesão que tivemos, estamos com quase 100 pessoas aí, acho que a adesão foi muito boa. Senhores, se a gente vai passar um pouco do nosso problema aqui do Guarujá, nós temos uma série histórica, com início em 1986, que foi a criação no ano de 85 do Grupamento de Bombeiros Marítimo. Em 86 começamos a tabular alguns dados, E alguns dados aqui acabam impressionando, Em 86 nós tivemos 595 salvamentos. Salvamentos a gente entende por cada pessoa que a gente retira da água com vida, a gente realiza um salvamento. Essas 595 são só as que foram realizadas pelos guarda-vidas. E nesse mesmo ano nós tivemos 83 óbitos. 83 óbitos somente no Guarujá. São números para hoje, Nós trouxemos para hoje 83 óbitos no ano aqui no Guarujá, a gente nem imagina, Então, em 2022, no ano passado, nós fechamos aí com 1.042 salvamentos, E somente não, Cada vida importa, Enquanto tiver uma vida, a gente perdendo uma vida, a gente vai estar perdendo sempre. Mas conseguimos diminuir para 23 óbitos. Esses 1.042 salvamentos, como eu falei, são salvamentos computados pelos guarda-vidas que a gente acaba conseguindo fazer a relação, a gente consegue fazer a anotação daquela vítima. Então aqui, desses 1.042, a gente imagina que pelo menos mais 1.000 os senhores façam, o guarda-vida faça e não consiga pegar o nome da vítima. E daqui é para os senhores terem uma noção do tamanho do nosso problema, somente no Guarujá. Acredito que todos aqui já passaram desde uma orientação para alguém que está entrando no lugar errado, o surfista que vem de São Paulo achando que é só pegar a prancha e entrar no mar, e até alguém realmente ajudar lá, tirar uma vítima emborcada. A gente conseguiu auxiliar o guarda-vida para dar o suporte de mais vítimas, Então a gente agradece a cada um aí. E a ideia é que nós façamos mais salvamentos, A meta nossa que é diminuir o número de afogamentos e diminuir também o número de salvamentos. Cada salvamento é um trauma, Cada salvamento é uma vida que por um fio ela não se foi, Então a gente, através das nossas campanhas, a Sobrasa, a Marcela está em parceria com a gente aí para atingir as escolas. Temos o projeto de surf, cadê a Yara? Projeto lá também que nós estamos apoiando. Então, são algumas ações que nós, no nosso dia a dia, a gente tenta atingir um público maior para que eles se conscientizem, Que as pessoas se conscientizem que o mar não é para brincadeira, A hora que tem uma placa de perigo aí, as pessoas têm que obedecer. Tem que ter o respeito pelo mar, Os surfistas também da mesma maneira, O respeito pelo mar, acho que todos aqui nasceram aqui, eu não sou daqui,
tive o prazer de vir para cá, conhecer, fui muito bem recebido por essa cidade e trouxe minha família para cá e hoje moro aqui e agradeço a recepção de cada um. Mas os que são do mar, os que conhecem o mar, tem um respeito, né? Sabe que dependendo do dia não dá para entrar, cada um conhece a sua capacidade física e esse respeito tem que permanecer, né? Um respeito saudável. Paralelo a isso, nós temos, para nos ajudar também esse ano, a formatura que vai acontecer agora de manhã de 50 guarda-vidas temporários, que nos auxiliam durante a temporada. E ontem tivemos também a seletiva para a contratação de mais 50 guarda-vidas por tempo determinado, que são contratados pelo Estado. Então nós temos uma força de trabalho aí de 100 pessoas que nos auxiliam e nós contamos hoje aí com mais 100, né? Então, temos mais 300 pessoas aí conseguindo formar para a gente para essa temporada, né? Então a gente conta com cada um dos senhores. Espero que os senhores tenham uma manhã proveitosa, que os senhores tirem dúvidas, aprendam. Façam a troca de conhecimento também, né? Algumas coisas os senhores têm a vivência, têm o dia a dia, então também aproveita esse momento para trocar informação, né? Não é só a gente entregar informação, mas e os senhores pontualmente e nos auxiliando também, trazendo o conhecimento, enriquecendo as nossas aulas e melhorando a cada ano, né? Os postos de guarda-vidas, os sub-GBs estão de portas abertas para os senhores, né? Não é da boca para fora que a gente fala. A gente quer realmente que essa parceria exista. A gente quer realmente conviver com os senhores durante o ano. Quem sabe durante o ano a gente fazer alguma coisa, alguma outra atividade, algum treinamento, algum lazer aí para a gente poder manter esse vínculo. Tá? Agradeço a todos e gostaria de passar a palavra para o Tenente Nélio para falar algumas palavras aí. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. É uma honra, né, para mim estar aqui nesse momento que é até emocionante mesmo, assim, né? A gente tem esse companheirismo aí do capitão, um comandante aí sem palavras, desde o momento que a gente começou, nos apoia naquilo que a gente acha que é o ideal, né? A gente nunca chega no ideal, mas a gente procura fazer o nosso melhor. E eu acho que dentro do que eu acho o melhor aqui para o salvamento no Guarujá, vocês estão inseridos, né? Eu olho aqui, cara, eu confundo a história da minha vida, né? Difícil assim, até você falar. Porque vários amigos aí, há 23 anos atrás, eu era um surfista ali do Maluf, né? E já tinha feito vários salvamentos ali, né? E a gente, eu sei, eu olho para cada um de vocês e duvido, e vou fazer uma pergunta aqui, quem de vocês nunca fez um salvamento aí? Quem de vocês nunca tirou alguém da água? Né? E ali, há 23 anos atrás, a gente iniciou nossa trajetória com muito amor, muito coração, né? E ali a gente tinha alguns ícones, né? Pessoas de uma retidão, e aí entra a história do meu amigo Nativo, né? Ali como sempre dando opiniões, sempre dando exemplos positivos ali para aquela galerinha de surf, sendo um surfista ali que nunca se envolveu com nada de errado, só falava coisas boas para nós. Obrigado, Nativo. Obrigado, de verdade. E aí a gente iniciou ali, cara, se eu for falar cada um aqui, olha aqui na plateia, todos fazem parte da minha história aqui, né? Se eu for citar aqui, eu vou começar a citar aqui, aonde que a gente vai, né? Então, a nossa ideia aqui, né, quando a gente iniciou essa história do salvação, a gente sabe da importância de vocês. E aí a gente falou assim, o que a gente pode fazer para melhorar essa questão, né? Porque muitas vezes a gente pega, faz o salvamento ali e depois fica naquela, o que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer ali para ajudar mais aquela vítima? E aí entra toda a história que vai ser passada para vocês, uma coisa que eu quero falar para vocês, decúbito lateral direito, né? A gente quer explicar para vocês por que coloca a vítima em decúbito lateral direito. Tá? Então é uma coisa que, assim, que a gente quer aprofundar esses assuntos, que vai ser na aula, eu não vou me estender aqui. Mas é gratidão, eu acho que isso aqui é uma celebração, a gente tem que ver isso aqui como uma celebração
ao surf e salvamento do Guarujá. Tá? Isso aqui a gente entende, isso aqui a gente tem que, eu vejo assim, né? Tomara que seja muito prazeroso para vocês rever amigos, rever pessoas queridas demais, né? Pessoas aí de uma vida, né? A gente olha para trás e confunde a história da nossa vida com o surf, com o corpo de bombeiros, com os 23 anos que voaram, a vida passa, né? Então as coisas que a gente deixa são os amigos, são os exemplos, são as pessoas. É o coração, e eu os admiro demais pelo fato de vocês, por pessoas mais como vocês, por um mundo com pessoas mais como vocês, que tenham essa senso de responsabilidade de estar aqui, com o intuito de salvar pessoas. A gente vê tanto o mundo aí querendo tirar vidas, e a galera aqui atrás do que? De salvar vidas. Obrigado, pessoal. Vamos embora. Uma outra pessoa que eu gostaria de citar muito aqui, né, que até mandou isso aqui para mim hoje cedo, né? Vou falar aqui para vocês aqui, que hoje eu acordei com essa mensagem. Nunca será feliz se a tua felicidade depender somente daquilo que tu desejas. Muda o teu foco, encontra um novo centro, será o que Deus quiser, e ninguém poderá tirar a tua alegria, né? Essa é a mensagem que eu recebi do Tenente Celestino. Ontem o Celestino, ele me confidenciou que ele estava com o coração inquieto, que ele tinha uma prova de natação, um grande nadador, atleta, de um cara que me deu a satisfação de eu subir no pódio um dia da prova de Jacareí, uma prova de natação. Um sonho que eu tinha na minha vida era subir naquele pódio, e quem proporcionou isso foi o então Sargento Celestino, porque o cara é um monstro na água, e aí era uma equipe de 5, e eu entrei com o 5º tempo, ele com o 1º, e nós somos vice-campeão da prova de Jacareí, uma alegria imensa. E ele me proporcionou, foi meu instrutor de salvamento em altura, meu instrutor em vários cursos. E ele foi lá, e ele, coração inquieto, querendo participar desse momento aqui com vocês, porque ele sabia que ia ser isso. Ele sabia que ia ser dessa forma. E ele pegou um ônibus em Botucatu, chegou ontem à noite e veio aqui para participar com vocês. Então, eu, de verdade, eu aplaudo e peço a salva de palmas para o E agora vocês vão conhecer um cara que para mim é referência da técnicas básicas de recuperação de afogado, um amigo de 20 anos, 23 anos, nós somos da mesma turma de soldado, e é um monstro que vai passar o conhecimento para vocês. Será teu livro. Boa, Língua. Pessoal, bom dia. Bom dia. Sargento Lívio. Antes de mais nada, agradecer ao Capitão Tunes, Tenente Nery, pela oportunidade de participar mais um ano aí à frente do Sala Surf, né? Participando dessa matéria de técnicas básicas de recuperação de afogados. É o 3º ano que eu participo. O primeiro foi no Tejereba, o ano passado a gente fez lá no primeiro Subgebemar, e hoje a gente conseguiu trazer aqui para o teatro, para a gente poder explorar um pouco a questão da mídia, né? Mostrar imagens e tal, definir alguns conceitos que a gente define aí como primordiais. Para iniciar a nossa apresentação, a gente vai falar sobre a cadeia de sobrevivência do afogamento. Para difundir melhor esse assunto, eu vou convidar o Tenente Celestino, que vai passar algumas palavras aí para os senhores quanto ao assunto aí de cadeia de sobrevivência. E aí depois eu retorno aí para a gente retomar o assunto de técnicas básicas de recuperação de afogados. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço a Deus, né, por estar presente nesse dia aqui com pessoas tão fantásticas. Quando, né, até pelo que o Tenente Nery comentou, realmente ontem eu tive uma decisão, 2h38 da manhã, acordei e estava tudo certo para a travessia, e falei, não, preciso estar naquele local. As pessoas ali são diferentes. Então, muito obrigado pelo sim, pelo esforço, né, de toda a equipe GBMAR, mas do Nativo e toda a equipe,
a vibração, a vontade que vocês têm de estar aqui, sabe por quê? Vocês estão aprendendo a ajudar outra pessoa. E isso é um pouco da nossa íntegra, mas como ser humano, mas se disponibilizar e passar um dia fazendo isso, aprendendo junto com esse grupo, é louvável, tá? Então, parabéns a todos aí que deram o seu sim. E, geralmente, quando a gente fala do treinamento de atendimento ao afogamento, nós sempre pensamos na RCP, no salvamento ali, né? E a Sobrasa vem com a ideia da cadeia da sobrevivência, que começa com a prevenção. Desculpa, não me apresentei. Eu sou subtenente do Corpo de Bombeiros, prestes a ser tenente de acordo com a minha aposentadoria, faltam alguns dias, e sou membro da diretoria consultiva da Sobrasa. Então, já há alguns anos, eu acompanho todas as atualidades que acontecem na parte de salvamento. Porém, a Sobrasa não é só salvamento, é a prevenção, salvamento e o atendimento em APH. Por isso que essa cadeia, ela é internacional, foi criada pelo Dr. Davi Spilmo, que é um bombeiro do Rio de Janeiro, um coronel hoje aposentado, médico, junto com outras cabeças pensantes do mundo. Então foi criado essa cadeia. Por quê? Ela começa com a prevenção. O primeiro elo está na apostila de vocês, é a prevenção. De modo geral, tudo que a gente pode fazer para evitar o afogamento. Depois, assim que, caso essa prevenção falhar, por exemplo, na piscina, é manter a grade, os pais estarem de olho na criança, né? Se a prevenção falhar, aí você tem que reconhecer a pessoa afogada e pedir ajuda, que é o segundo elo. O terceiro, dar uma flutuação, fornecer a flutuação. O quarto, tirar a água e depois fazer o APH. E muita gente acha que começa com o APH. Não, o APH é o último elo. Então, se o nosso amigo aqui, por exemplo, estivesse afogando, eu jamais vou entrar no corpo a corpo com ele. Vou lá agarrar, porque eu serei uma próxima vítima. E a ideia é não termos a segunda vítima. Então, entre o afogado e o socorrista tem que ter algo flutuante, que seria, por exemplo, uma garrafa PET vazia. Posso jogar? Eu lanço para ele e não tive contato. Eu estou ajudando. Então, eu forneci a flutuação. Eu reconheci, observei, dei a flutuação e depois eu posso incentivá-lo a sair da água. Senão, me torno uma segunda vítima. Porém, vocês, surfistas, vocês são totalmente os 4 primeiros elos. Por quê? Vocês têm a habilidade de ver a pessoa chegando, só do comportamento dela, assim, como brincava no meu curso, esse cara é de Botucatu, né? O jeitão que descia já de chinelo, né? Aquela malinha, falei, esse cara vai se afogar. Então vocês já conseguem perceber isso de longe, quando o cara não é nativo. Só que vocês já estão dentro da água, vocês estão com a prancha, e agora com o treinamento vocês sabem fazer o salvamento. Ou melhor, vocês já sabem, né? Só estão atualizando aí. Olha a importância de vocês. Vocês são 90% da cadeia de sobrevivência. Por isso a importância do surfista ter esse conhecimento para não se tornar uma segunda vítima. Vai que, naquela vontade de ajudar, acontece alguma coisa, lhe falta uma técnica e você acaba virando uma vítima. Então, olha a importância de vocês. Eu acho que todo guarda-vidas já teve o apoio do surfista. Alguém aqui já ajudou um guarda-vidas? Levanta a mão, por gentileza. Praticamente todos. E vocês, além de ajudar o guarda-vidas, você ajudou uma pessoa que estava se afogando, né? Poderia chegar à morte. Então, lembrando que o guarda-vidas, o surfista, ele praticando a primeira cadeia, a prevenção, é prevenção para ele, para seus amigos e para o banhista. Eu não posso me estender muito, né? É para ele. Então, olha só a importância dele ali, na primeira cadeia, no primeiro elo. E nos demais, para fazer o salvamento, caso a prevenção falhe. Então, eu até marquei aqui, ó, para vocês, o que é importante? Como está o seu equipamento? A sua prancha, o seu leste, a sua roupa, né, para aqueles que vão dia de frio, alimentação, hidratação. Como que você, surfista, está entrando na água? Está preparado com o seu equipamento? Fez uma observação do mar, onde é a corrente de retorno? Né? Eu não sabia nada disso. Se eu chegasse no mar, eu ia na corrente de retorno, estava mais calminho.
Evitar entrar pelas pedras. Mas tem às vezes, não, estou acostumado aqui a entrar pela pedra. Um dia dá errado. Outro dia eu socorri um cidadão, caiu do telhado, e ele falou assim, faz 22 anos que eu trabalho com calha, comprando calha nas casas, eu nunca caí. Caiu aquele dia, foi o dia que ele quebrou o tornozelo. Manter distância entre os surfistas. Então, às vezes, um quer rabiar o outro lá e aí vai dar novidade. Em praias de tombo, né? Como que você vai chegar, vai soltar sua prancha, vai dar uma pranchada na cabeça do banhista lá. Dias de raio. E aí, vamos entrar na água? Não? Será que não dá para esperar mais um pouquinho? Né? O encontro de dois surfistas. Um já está na onda, o outro está entrando. E aí, vou dar uma rabiada em cima dele, porque... Rabiada, que chama, né? Daquela manobra lá. Ele faz isso. Michel. Então, faz uma manobra na cabeça do banhista lá, porque o cara é o Raul. Será que eu chamo isso aí? Michel. Quando eu caí da prancha, né, proteger minha cabeça, proteger para não ficar com o pescoço enrolado no leste. Então são coisas assim, tem um banco de areia ali, já percebe, sai fora. Então qual a segurança de você, surfista? Né? Você é importante para alguém lá na sua casa, você é importante para o guarda-vidas ali também, vai virar mais uma vítima, né? E você é importante para o seu amigo, porque esse conhecimento você pode fazer a sua prevenção e salvar um amigo. E a galera que tem a escolinha de surf, né? Quando tiver durante a aula, se puder, sempre falar um pouco também do afogamento, não só no mar. Ó, garotinho, você que gosta de ir na piscina, que vai numa cachoeira ou vai no rio, toma cuidado também, fica sempre perto do pai, né? Passar essas orientações que vocês vão adquirir durante o dia. Bom, 100% dos GVs já tiveram apoio do surfista. Eu tenho certeza que quase todos os surfistas já ajudaram o bombeiro. E uma coisa legal também, a Sobrasa, ela tem um campeonato de life saving. E foi semana retrasada, em Santa Catarina. E dentro desse campeonato, os surfistas podem, com o treinamento de vocês, pode participar. Ano que vem vai ser na Paraíba. E lá tem prova com pranchão, chama Surf Race. Só uma remada. E eu perdi porque a onda dele já me jogou longe. Fui desclassificado. Mas vocês têm habilidade. Christian, né? Puxa, monstro aí no surf, já participou. Entre outros amigos aí. E aí o que é legal? Você pode, depois, fazer alguma atividade na sua região. Como a Marcela desenvolve aqui, né, no Guarujá, a Daiane de N, lá em Santos. Então, de repente, você tem uma ideia, vou fazer uma palestra numa escola, vou fazer um Sobrasa Kids. É brincadeira, uma brincadeira com as crianças na praia, coloca lá um baldinho, alguma coisa que a criança tenha um contato com o mar e com a diversão, e dessa forma acaba aprendendo prevenção. Muitas crianças já tiveram um aniversário feito dessa forma, de brincadeira na praia. Né, nas palestras, qualquer atividade de esporte que você possa levar a noção de prevenção. Morrem 5.600 pessoas todo ano, uma média de 200 crianças, e isso é pesado. E eu tenho curso de guarda-vidas, né, fiz aqui em 2002, mas o meu foco sempre foi o mergulho para retirar afogado. E eu resgatei muito afogado. E eu me achava, peguei mais um. E é horrível. Quando eu aprendi que a prevenção salva, inclusive, né, tem uma frase que prevenir é salvar, e é do Coronel Vilela, aqui do GBMAR, essa frase, que me difundiu bastante. Eu falei, puxa, que legal, prevenir é salvar, eu consigo fazer isso. E na minha região, que tinha muito afogado, quando cheguei lá em 94, tinha uma média de 30 afogados por ano, uma área com bastante rios, represas, açudes, e agora está na média de 2, 1, já teve um ano que foi 0, porque esse trabalho é preventivo. Então vamos utilizar, né, os ensinamentos de hoje e realizar alguma coisa na cidade de vocês aí, e vocês serão muito bem abençoados. Minha parte. E depois, né, a parte do primeiro socorro, que a gente vai falar nas bases lá. Então essa é a cadeia da prevenção do afogamento. Obrigado.
Pessoal, dando sequência aí nos assuntos, a gente vai entrar aqui na definição de afogamento e às vezes para tirar algumas dúvidas, né, coisas que às vezes a gente escuta aí, é recorrente, quanto à definição de afogamento e a causa dela. Então, o que é o afogamento? Aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão. Por que a gente fala líquido não corporal? Porque o líquido corporal, que a gente tem o entendimento do sangue, do leite materno, ele não causa o afogamento. Ele causa uma broncoaspiração. O afogamento é qualquer outro líquido que não o líquido corporal. Isso é só a definição, só para a gente começar a entender melhor o assunto, tá? Quanto à submersão e imersão, o que é imersão? O afogamento por imersão. Quando a pessoa toma uma jateada de água no rosto, aquela manobra do jet ski que ele dá, que ele faz aquele leque de água ou um balde de água no rosto, isso aí é um afogamento por imersão. E a submersão quando a vítima está totalmente embaixo d'água, tá? Que aí é o afogamento mais danoso, propriamente dito. Então, só para a gente definir, e uma outra coisa que é legal a gente abordar é quanto à definição de afogamento, quanto à aspiração de água. Então, o que vai causar o afogamento é a aspiração de água, e não a água que a vítima ingere, que a vítima engole, né? Essa água vai para o estômago. Então, às vezes é comum a gente escutar as pessoas falando que a pessoa bebeu bastante água, engoliu bastante água e se afogou. Então, a água que ela ingere, que ela bebe, né, que vai para o estômago, ela não é a causa que vai definir o afogamento. Ela vai gerar um complicador, que a gente vai abordar esse assunto mais para frente, mas o que causa o afogamento é a água aspirada que vai para o pulmão, tá? Então, qual que é o caminho que essa água percorre? As vias aéreas. Em locais onde era apenas para a gente ter a passagem de ar, a gente tem a presença de água, ou de algum outro líquido. A passagem desse ar, ela se dá através da boca, nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquiolos, e aí chega na última porção do nosso sistema respiratório, que são os alvéolos, né? Onde existe a troca gasosa. O que é a troca gasosa? Ou hematosa? É o momento em que o oxigênio que a gente está respirando, né, que a gente está inspirando, ele passa para a nossa corrente sanguínea. Então vai fazer todo esse percurso aí desses órgãos que eu falei, vai chegar nos alvéolos e vai passar para a corrente sanguínea, o oxigênio. E o retorno disso é o CO2, o gás carbônico. Então o mesmo alvéolo que entrega o oxigênio para a minha corrente sanguínea é o mesmo que vai receber o CO2 e vai expurgar esse CO2 para a atmosfera. E aí a água vai interferir diretamente nesse processo. Quando eu tenho a água dentro do alvéolo, o meu sangue não consegue receber oxigênio e eu não consigo desprezar esse CO2. Tá? Esse é o problema do afogamento. Um outro problema do afogamento quanto ao sistema respiratório é a coluna de água que se forma nas nossas vias aéreas, tanto superior quanto inferior. Quando eu falo vias aéreas superiores e inferior, o superior é o que está acima da minha clavícula. O que está acima da minha clavícula é a via aérea superior, o que está abaixo é a via aérea inferior. Então, por vezes, a gente vai ter uma formação de coluna de água nessas vias aéreas que impede a passagem do oxigênio. Tá? Então, eu tenho dois complicadores: a água que já está instalada nos alvéolos e essa coluna de água que vai impedir a passagem de ar. Tá bom? Pessoal, só um outro recado. A gente distribuiu as apostilas, se o pessoal quiser fazer observação ou anotar alguma dúvida. No segundo momento, a gente vai ter as bases práticas, e aí a hora da gente tirar essas dúvidas, a gente vai ter uma dinâmica na prática lá, acho que a gente consegue até melhorar. Mas nada que impeça aí, se vocês tiverem alguma dúvida, do pessoal levantar a mão, tá bom? Uma outra coisa legal da gente abordar é a questão do afogamento, né? A gente precisava ter isso definido. Por quê? Quando a gente fala em afogamento, a gente vai ver aqui que é uma coisa muito ampla, né? Então, como é que eu defino isso aí? Como é que era feita essa definição antigamente? A vítima se afogou muito, se afogou pouco, foi um afogamento seco, foi um quase afogamento? Como que a gente define isso aí, né? Para a gente fazer a definição e o tratamento. Então, a gente tem a figura aí do Dr. Davi Spillman, que é um tenente-coronel médico da reserva do Rio de Janeiro, também surfista, né, acho que foi o fundador da Sobrasa há 30 anos atrás.
é um apaixonado pelo assunto, é uma referência mundial, e hoje a gente está no mesmo caminho aí, tentando entrar nessa onda de conhecimentos que ele traz para a gente. Muito desse conhecimento já é parte do nosso protocolo, né, o protocolo de resgate do Estado de São Paulo, e a gente vem seguindo. Então, toda a homenagem aí ao Dr. Davi Spillmann, e aí a gente vai falar um pouquinho dos graus de afogamento. Pode ser que pareça um pouquinho confuso, porque são 6 graus de afogamento, às vezes para a gente decorar isso aí, acaba que em algum momento a gente pode criar alguma confusão, mas aí ao passo a passo aqui eu vou dando alguns macetes aí do que passa a ser importante para a gente aí identificar, tá bom? Pessoal, como eu falei, os graus de afogamento são divididos em 6, mas a gente tem a questão da vítima de resgate, que não entra numa classificação de grau de afogamento. Então não é porque a vítima estava num processo de dificuldade dentro da água, né, caiu numa corrente de retorno, está num buraco, numa vala, e é feita a retirada dessa vítima que a gente tem que classificar ela como grau de afogamento. A gente pode classificar ela sem grau de afogamento, porque ela não teve nenhum tipo de contato de líquido nas vias aéreas. Tá? O máximo ela vai apresentar talvez um pouco de estresse, cansaço, né, por ter feito um esforço acima do normal para se manter na superfície. Então essa vítima que eu retirei, não tem nenhum dano, não tem presença de líquido nas vias aéreas, é uma vítima de resgate, ela foi resgatada. Ele está surfando e de repente a vítima cai naquela corrente, só que a gente vê que ela não submergiu, mas está pedindo um auxílio. Aí o surfista vai lá, junto com o guarda-vida, salva. Esse não emergiu, então é isso aí que você está falando. Pode ser que nessa agonia, né, nesse desespero que ele está, ele chega a aspirar uma pequena quantidade de água, tá? Mas em geral não. A gente consegue liberar essa vítima aí, né? Se você conseguir precipitar a retirada dele, ele não vai apresentar grau de afogamento. Os graus de afogamento, eles têm características específicas, tá? Então a gente vai ver aqui, a gente vai conseguir diferenciar. Fechou? Então, pessoal, o grau 1, a vítima ela vai apresentar tosse, é a característica principal. Quando eu falei para vocês de vias superiores e vias inferiores, é a água que chega, né, a atingir as vias aéreas superiores. Essa vítima não tem um comprometimento alveolar, né, aí não tem ainda uma deficiência na troca gasosa. Então, são vítimas que possuem aspecto geral bom, não apresentam espuma na boca e no nariz, tá? Nível de consciência normal, porém pode estar agitadas pelo evento, né, pelo acontecimento ali, pelo desgaste emocional, né, pelo susto, pelo medo, enfim. A vítima grau 1, ela é liberada no local, não há necessidade de fazer transporte para o hospital, porém a gente faz uma ressalva com públicos específicos, e aí a gente cita crianças, idosos e gestantes, tá? Então mesmo que você classifique essa vítima em grau 1, esse tipo de público é interessante que seja assistido por um médico, tá? Posteriormente. A taxa de mortalidade de vítimas grau 1 é 0, não existe registro de morte de vítimas grau 1. Passeada. No grau 2, pessoal, embora ainda seja um grau classificado como leve, no grau 2 a água já chegou nos alvéolos. Lembra que eu falei? A última porção do pulmão, onde é feita a troca gasosa, então aí já começa o complicador. Então percebam que a gente já tem um corpo estranho dentro do organismo, né, agindo ali, além dele interferir na nossa troca gasosa, posteriormente ele pode causar também uma infecção. Então são vítimas que apresentam uma pequena quantidade de espuma na boca e no nariz, podem se apresentar lúcidas, agitadas ou desorientadas. A possibilidade de cianose também é uma evidência bastante presente no grau 2. Então ele já pode apresentar a ponta dos dedos e os lábios arroxeados. Isso por causa da alteração da hematose, né, da troca gasosa. Então um dos primeiros reflexos é essa cianose, tá bom? A questão da espuma no afogado, ela também é um indicativo de que essa água chegou nos alvéolos, tá? A produção de espuma, ela se dá do contato da água com o interior dos alvéolos. Dentro dos alvéolos,
a gente tem uma proteína chamada surfactante. Só para vocês terem uma ideia do número de alvéolos, a gente tem cerca de 300 milhões de alvéolos dentro do nosso pulmão, muita coisa, né? Só que são tamanhos praticamente aí microscópicos. Então, quando a água chega nesse pulmão, interfere a troca gasosa e a vítima já começa a apresentar essa cianose, e a água entra em contato com essa proteína que tem dentro do alvéolo, chamado surfactante, é aí que se dá a produção de espuma. Por isso que no grau 2 eu falei que é um grau leve, mas é um indicativo que a água chegou dentro do pulmão, nos alvéolos, e ele vai produzir espuma. Tá bom? Essa vítima grau 2, a gente tem que transportar ela para ser assistida por um médico, né? Essa vítima tem que ser transportada para o hospital. Não tem como liberar essa vítima no local. Como ela pode se apresentar consciente, lúcida, às vezes por vergonha do grupo, né? Às vezes está num grupo, ele vai querer meio que se desvencilhar do bombeiro ali e vai recusar esse transporte para o hospital. Mas tem que ser feito. Tem que ser explicado para ele a importância dele ser transportado a uma unidade médica. Ok? Então, como característica principal, grau 1, tosse, e toda essa gravidade ela vai se acumulando, né? Então, o que eu tenho no grau 1, vou ter no grau 2, consequentemente no grau 3. Então, no grau 1 eu tenho tosse, e no grau 2 eu tenho uma pequena quantidade de espuma na boca e no nariz, possibilidade de cianose na ponta dos dedos e lábios. No grau 3, pessoal, já é um afogamento bastante... ele já começa a ficar um afogamento grave, já tem uma grande quantidade de água, né, que atingiu os alvéolos. A vítima já apresenta uma dificuldade respiratória e a tensão no monitoramento dessa vítima passa a ser muito maior. Tá? Ela tem pulso radial, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas o agravamento, né, e a soma dessas características, elas são evidentes aqui no grau 3. Então a vítima também vai ter cianose, esse grau 3 tem bastante espuma, e ele também requer o transporte para o hospital. Quando eu falo em dificuldade respiratória, muita coisa do que a gente vai falar aqui, né? A gente vai falar da importância do socorrista ou qualquer outro integrante aqui do Sala Surf, saber identificar uma vítima que respira e a qualidade dessa respiração. Isso é muito importante. Então, verificar se a vítima respira e a qualidade dessa respiração, eu acho que é o carro-chefe do nosso assunto aqui, é o que a gente vai tentar difundir com vocês, tá bom? Pessoal, passando para o grau 4, aí eu já tenho um afogamento gravíssimo, né? Essa vítima grau 4, ela se assemelha à quantidade de água aspirada, né? E a quantidade de espuma que a vítima apresenta. É uma vítima que tem uma insuficiência respiratória, essa vítima está em coma, e aí eu faço uma referência para vocês da diferença da dificuldade respiratória para a insuficiência respiratória. Por isso que eu falo que às vezes o atendimento para afogado ele é muito visual. Eu tenho aparelhos que me auxiliam a fazer esse monitoramento de sinais vitais, né? Eu trabalho com oxímetro, trabalho com equipamentos lá para verificar a pressão arterial, batimento cardíaco, mas essa visualização da vítima é muito visual. Então eu consigo observar se a vítima tem uma dificuldade respiratória ou uma insuficiência. Como é que eu vejo essa dificuldade? A vítima vai respirar com muita dificuldade, né? Fazendo força, a gente vai ver essa parte da fúcula aqui afundando, os músculos intercostais puxando, é como se a pessoa tivesse um peso para respirar. Essa é a dificuldade respiratória. Ela tem uma dificuldade, né? Ela está lutando para respirar. Como que a gente corrige isso? Ofertando oxigênio, né? Então aí isso aí já passa mais para a parte de atendimento do bombeiro. E na questão da insuficiência, como é que a gente consegue evidenciar isso aí? Né? Que a gente vai ver ali na diferença do grau 3 para o grau 4. Na insuficiência, esses movimentos respiratórios eles são mais espaçados. Né? A gente tem que ter, como normal, 12 movimentos respiratórios por minuto. Então a gente vai ver que ele não vai chegar muitas vezes a 8 movimentos por minuto. É um espaçamento muito grande entre as respirações. E só para a gente
ter uma referência, né? Não formal, mas informal, é como se fosse o peixe fora d'água, né? Não tem um peixe quando está fora d'água que a gente tira, ele começa a se bater, mas em determinado momento ele cansa e ele para. E ele fica só abrindo a boca. Então essa insuficiência respiratória, se eu fosse fazer uma analogia, é aquela boca de peixe. O peixe fica e para você. E para. É um movimento ineficiente. Por isso que a gente fala que é insuficiência respiratória, tá bom? O tratamento para isso é intervenção com ventilação de resgate. Esse seria o ideal. Mas só da gente fazer o decúbito lateral direito, que foi o que o Tenente Nery mencionou, a gente vai estar ajudando muito essa vítima, tá bom? Pessoal, no grau 5, a gente são vítimas que devido à quantidade de água aspirada, o tempo em hipóxia, né? Hipóxia é a baixa de oxigenação, a vítima vai ter uma parada respiratória com pulso carotídeo presente. Então vai ser uma vítima que tem pulso, mas que não tem movimentos respiratórios. Esse é o grau 5. E o grau 6, também, pela quantidade de água aspirada, né, o tempo em hipóxia, então a vítima não apresenta pulso carotídeo e não apresenta mais respiração. Essa é a vítima de parada cardiorrespiratória, o grau 6. Então esses são os 6 graus de afogamento. Grau 1, né, a característica principal é a tosse. Grau 2, pequena quantidade de espuma na boca e no nariz, presença de cianose. No grau 3 já tem uma quantidade maior de espuma, com dificuldade respiratória, né, uma respiração pesada. No grau 4, insuficiência respiratória. E uma outra coisa que eu não falei no grau 4, a questão do pulso radial. Pulso radial. Na direção do meu polegar, no meu punho, eu faço a verificação desse pulso radial. É quando eu quero diferenciar o grau 3 para o grau 4. No grau 4, eu não tenho esse pulso radial palpável. Por quê? Porque não tem sangue mais nos meus membros periféricos? Tem, né? Só que ele não chega no volume normal, porque o volume do sangue está concentrado aonde? Na minha área nobre, né? Coração, pulmão, cérebro. Então, o organismo entende que o sangue nas minhas periferias não é mais tão importante. Então, no grau 4, eu não consigo fazer a verificação de pulso radial. Ele não é palpável. E uma vítima que não tem pulso radial palpável, significa que é uma vítima que está em choque. A pressão arterial sistólica dessa vítima está abaixo de 80. Qual que é a pressão normal aí? Realmente o pessoal fala aqui. 12 por 8, né? 120 por 80. Essa seria uma pressão normal. Essa vítima grau 4, que está em coma, com bastante espuma, insuficiência respiratória, a pressão sistólica dela está abaixo de 80. Aqui de vocês, o normal é 12, a dela está abaixo de 80. Então já está com uma pressão baixa. O grau 4 ele está prestes a entrar numa parada respiratória. Tá bom? Então a gente vai ver alguns cuidados aqui para tentar evitar que haja o agravamento dessas vítimas. Uma outra coisa para a gente falar, né, além dos graus de afogamento, é o caminho que a gente percorre para chegar nessa definição de grau de afogamento. Então a gente tem a análise primária, que é um processo ordenado, que visa identificar e corrigir de imediato algum mal que possa levar a vítima à morte num período pequeno num espaço curto de tempo. Então a gente vai fazer em análise primária o método ABC, que é nível de consciência, verificação de respiração e circulação. Quando eu falo em viés aéreos ali, a letra A, airway, a gente, como eu falei, né, da análise primária, identificar e corrigir. Na letra A está ligado ao nível de consciência, né? Quando eu vou estimular o nível de consciência da pessoa, ver se ela está consciente ou não. E se não, o que eu faço para corrigir isso aí é abrir as vias aéreas. Na letra B, verificação de respiração. Essa sim é uma coisa muito legal da gente enfatizar, porque não requer tanto treinamento quanto eu verificar um pulso carotídeo. Tá? Se eu pedir aqui agora para vocês fazerem um cheque de pulso carotídeo, a maioria consegue, todo mundo consegue,
porque a gente está numa situação de conforto, de tranquilidade, mas saindo de uma situação de um salvamento, de um estresse, é difícil a gente fazer esse cheque, tá? Isso feito em estudos, né? A gente estava conversando isso com o Tenente Celestino, então realmente isso aí é provado, né? Que a gente saindo de um estresse, saindo de um salvamento, nós também temos dificuldade em ter essa eficácia em cheque de pulso carotídeo. Porém, a verificação de respiração, ela é muito mais fácil da gente fazer essa verificação, porque está ligado diretamente à expansão torácica. Então ela é muito mais visual, muito mais fácil de eu identificar. Então é nisso que a gente está procurando trabalhar, né, em todas as parcerias que a gente vem fazendo aí. A identificação de respiração. Como que eu faço? Posso fazer o ver, ouvir e sentir? Eu encosto, deixo o meu ouvido próximo da boca da vítima, vou olhar o tórax dela, vejo se ela tem expansão torácica, tento buscar ruído da respiração e sentir a unidade dessa respiração. Por isso que é ver, ouvir e sentir. Quando veio a pandemia, né, do Covid, a gente criou diversos protocolos, barreiras, né, uso de equipamentos de proteção individual. Isso meio que ficou... a gente isolou um pouco essa questão do ver, ouvir e sentir e passou a fazer somente a verificação de expansão torácica. E ela é muito, muito positiva também. Tá? Não vejo o perda aí do ver, ouvir e sentir para simplesmente a gente observar se a vítima tem expansão torácica ou abdominal, sem que a gente tenha esse contato muito próximo com a boca de uma vítima. Tá? Até porque o afogado, né, ele tem bastante secreção, por vezes vômito. Então esse é o direcionamento da nossa análise primária. Mas, em geral, o que é interessante? A gente se certificar se essa vítima respira ou não. Para essas vítimas que respiram, a gente criou uma mnemônica aqui no GBMAR que a gente chama de DELOMA, né? Então, sempre que eu me certificar que uma vítima de afogamento respira, eu consigo adotar esses parâmetros aqui e a vítima passa a ter um melhor prognóstico. Então, o que seria o D? Decúbito lateral direito. É isso que a gente vai explorar um pouquinho mais aqui. Numa vítima grau 2, que é aquele afogamento leve, eu não preciso manter essa vítima em decúbito lateral direito. Se ela preferir ficar sentada e for mais confortável, é melhor. O grau 3 e 4, sim, aí a gente tem que enfatizar essa lateralização para o lado direito. Então, se vocês forem ver qualquer apresentação, qualquer palestra que fale de pronto-socorrismo, quando se fala em posição de recuperação, é para o lado esquerdo. Mas no afogamento, a gente tem que respeitar o lado direito. E aí a gente vai ver o porquê aqui. Limpar vômitos e secreções. Isso também é bastante importante. O vômito é o pior complicador da ocorrência. Tanto para quem está atendendo, né, porque não é confortável você trabalhar uma vítima com presença de vômito, e pior ainda para a vítima, porque se esse vômito tiver contato com as vias aéreas e chegar aos alvéolos, aí sim ele causa uma sequela irreversível, porque esse alvéolo que está inundado por água interrompe a nossa troca gasosa, existe a possibilidade de ele ter uma reversão. E quando ele tem um contato com o vômito, o ácido do suco gástrico vai liquidar esse alvéolo por vez. Então é por isso que a gente tem que fazer o máximo de cuidado para evitar que essa vítima broncoaspire esse vômito e tenha essa sequela no pulmão, essa sequela nos alvéolos. A questão de oxigenoterapia, aí é uma parte que é mais direcionada para a gente, como socorrista, né? Eu acredito que vocês não terão esse equipamento de oxigenoterapia, não terão esse suporte, mas a gente tem manobras, que a gente vai mostrar aqui, que a gente também possibilita uma melhor oxigenação. Monitorar a vítima e aquecer. Monitoramento, pessoal, é muito importante, né? Esse passo a passo do grau de afogamento que eu passei, a gente vai ver que a vítima pode ter um agravamento do quadro, né? Então esse monitoramento é importantíssimo. Quando você se dispõe a assistir uma vítima, né, a iniciar um atendimento, esse foco seu tem que ser único e exclusivo para a vítima.
Então, se você tiver que fazer qualquer outra coisa, você tem que pagar essa missão, de direcionar pessoas para te ajudar. Ô amigo, chama o socorro, chama o guarda-vidas lá para mim, por favor. Ô Gilberto, liga o 93, pede um apoio para mim. Pessoal, ajuda a abrir isso aqui, pessoal. Abre aqui, ó, dá espaço para a vítima. Mas você tem que estar focado na vítima. Se eu perder esse contato com a vítima, 30 segundos, que seja, 20 segundos, 1 minuto, quando eu voltar, pode ser um quadro completamente diferente do que eu deixei ali. A vítima já pode estar em parada cardíaca, por uma parada respiratória, e aí eu vou ter muito mais trabalho para recuperar essa vítima. Então, o monitoramento é muito importante. O aquecimento de vítima também. Mesmo que a gente faça um atendimento de uma vítima de afogamento no verão, tá? Há uma perda calórica dessa vítima. É interessante que a gente faça uma prevenção de hipotermia, inclusive com protegendo a cabeça. A gente tem uma perda de caloria muito forte na cabeça também. Imagina os careca, né? Na estrela. Então, a gente faz essa prevenção de hipotermia, né? Tronco, os membros, e cabeça também tem que estar coberta, aí tem que estar protegida. E aí aqui a gente vai explanar um pouquinho, né, o porquê do lado direito. Eu vou olhar para a imagem, vocês têm essa figura aí nessa cartilha que a gente distribuiu, e vocês vão ver que essas imagens aí, elas acabam, a gente não colocou definição, o que é, mas essa ideia que a gente vai trocar aqui, vocês fazem as anotações que vocês acharem pertinentes aí. Então, essa figura da esquerda é um brônquio, né? Isso aqui é uma traqueia, e esses dois tubos aqui são os brônquios, direito e esquerdo. Então, percebo que no brônquio direito, o calibre dele é maior, ó, ele é mais grosso do que o lado esquerdo, ele é menor e ele é mais vertical. O ângulo dele aqui é um ângulo menor. Então, o lado direito, mais calibroso, mais vertical e menor. E o lado esquerdo, o brônquio é maior, de um calibre menor, olha, é mais fino, e o ângulo é maior. E o ângulo vai deixar esse brônquio numa situação mais horizontal, né? Então, se a gente for observar a figura 2, é como se a gente estivesse olhando essa traqueia por cima. Eu tenho essa visão aqui, ó. Percebo que o lado direito, né, essa parte mais escura, a luz do vaso, eu tenho um vaso maior. Então, geralmente é onde a água tende a inundar primeiro, é o pulmão direito. Tá? Por isso que a gente vai fazer essa lateralização para o lado direito. Por quê? Se o meu pulmão direito, ele é sempre o primeiro pulmão atingido, o mais comprometido, eu sacrifico esse lado direito e deixo o lado esquerdo com uma melhor oxigenação. E melhor ainda, lembra que eu falei para vocês da coluna d'água que tem na traqueia? A gente vai ter a presença de água aqui, no brônquio e na continuação, nos bronquíolos. Essa água que está aqui nos bronquíolos do lado esquerdo e ainda não chegaram nos alvéolos, quando a gente coloca a vítima na posição lateral direita, essa água que está do lado esquerdo aqui, ó, existe uma drenagem postural, essa água também vai para o lado direito, que é o mais comprometido, não é? E aí eu evito que a água que se encontra aqui do lado esquerdo, ó, comprometa os alvéolos do lado esquerdo. Então tudo vai ser direcionado para o lado esquerdo. Já está ruim, compromete ele, sacrifica mais ele. Vai ser problema do médico depois de resolver isso aí. Mas aí eu tenho um lado esquerdo com uma melhor oxigenação. Você vai fazer alguma pergunta? Então, por isso que a gente quis salientar bastante isso aí, evidenciar isso aí, da importância de uma vítima de afogamento que respira, ela ser lateralizada para o lado direito. Entendeu? Bom, na sequência, uma outra coisa importante também, quando eu lateralizo uma vítima, eu consigo algum voluntário aqui no palco? Alguém possa ajudar? Por favor. Qual é o nome do senhor? André. André, o senhor se incomoda de deitar no chão? Tranquilo? Dê um pouquinho mais para cá, ó, para o pessoal conseguir ver lá. Pode deitar, pode deitar. Pessoal, quando eu vou lateralizar essa vítima para o lado direito,
É um procedimento muito simples. Ó, pode deixar o corpo relaxado, André. Pode soltar a perna. Solta a perna. Aqui, ó. Perna levantada, vou lateralizar para o lado direito. Ó. Certinho. A perna dele caiu certinho. Essa perna aqui vai servir de pêndulo para ele não desequilibrar aqui, ó. O que tem diferente desse posicionamento do André aqui pro slide lá, para a figura? Abrir as vias aéreas. Abrir as vias aéreas, é o que a gente tem ali no item 3, né? Então, isso aí também é uma coisa que a gente observa às vezes, as vítimas estão lateralizadas para o lado correto, porém, as vias aéreas não estão abertas, e aí não adianta, né? Pessoal, encosta o queixo no peito aí, tenta respirar. Todo mundo consegue respirar, só que com mais dificuldade. Se você abrir as vias aéreas e levantar a cabeça, a entrada de ar fica muito mais fácil. E isso precisa ser feito na vítima que foi lateralizada. André tá vítima mesmo. Tá tensa a vítima. Esse é o posicionamento correto da cabeça. Eu preciso abrir as vias aéreas. Senão não tem eficácia nenhuma eu lateralizar ele. Lógico, eu vou ter um ganho aqui na questão pulmonar, mas abrir as vias aéreas é de suma importância. Tá bom? Obrigado, André. Valeu. Tá liberado, André. Dormiu. Pode dormir, André. Aqui é questão de reanimação no grau 5, uma vítima que tem uma parada respiratória e tem pulso presente. A grande mensagem aqui é o seguinte: sempre que eu iniciar um procedimento de reanimação de uma vítima em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória, eu preciso fazer 5 ventilações sucessivas. Por que eu faço essas 5 ventilações? Alguém lembra? 5 ventilações que antecedem o meu procedimento de reanimação. 5 ventilações, por quê? Para eu poder vencer aquela coluna de água que eu falei que pode estar presente na traqueia. Não comentei isso aí com vocês? Coluna d'água? Essas 5 ventilações é para isso. Para a gente empurrar essa água para frente. Para onde que ela vai? Para onde que ela tem de ir? Qual que é a tendência dessa água? O pulmão direito. Problema de quem? Do médico. O nosso é abrir espaço para o ar entrar, para o oxigênio chegar nos alvéolos. Então a gente sempre começa a reanimação fazendo 5 ventilações. Pelo fato de ter essa coluna de água presente na traqueia, pode ser que as 3 ou 2 primeiras ventilações seja mais pesada, né? Tem uma resistência. Mas elas têm que ser sucessivas. Eu não tenho intervalo nessas ventilações. Eu preciso empurrar essa coluna de água para frente. Se eu tiver intervalo nessa ventilação, a água volta. Se eu fizer, a água vai voltar, vai ficar indo e voltando. Eu preciso empurrar. Elas são sucessivas. A água tem que abrir caminho. Fechou? Uma outra coisa importante que a gente tem para falar, por isso que o grande foco aqui é a respiração. Quando eu trabalho com equipamentos reanimadores, né, no Urumbu, eu tenho tamanhos específicos para cada faixa etária. Quando eu faço a ventilação boca a máscara ou boca a boca, é o meu pulmão que vai mandar o volume de ar. E isso pode ser danoso para a vítima, né? Se eu mandar uma quantidade de ar maior do que o pulmão dela suporta. Então, o grande macete que eu tenho para falar para vocês, se vocês forem fazer uma ventilação boca a boca ou boca a máscara, é sempre que estiver ventilando, eu tenho que estar olhando o tórax da vítima. Porque quando eu perceber que ele tem movimento, que ele tem expansão, eu paro de ventilar. Ninguém respira aqui assim, ó. Ninguém respira desse jeito. A gente tende a ter uma respiração confortável, né? E é isso que a gente tem que promover na vítima. Para evitar que esses alvéolos, né, que o pulmão dela tenha algum tipo de lesão. Então, faço a ventilação
no momento que eu percebo que existe a expansão torácica, porque eu vou estar ventilando e olhando para o tórax, eu parei, chegou o ar no pulmão. Fechou? A questão de faixa etária aqui, eu vou falar. Lá na prática, na base prática, a gente consegue fazer isso na prática, até, mas só para deixar relatado aqui, ventilação de resgate. Para vítimas adultas, eu vou fazer uma insuflação a cada 5 segundos, né? E a gente define uma vítima adulto acima de 8 anos. Para uma criança, é uma insuflação a cada 3 segundos, e aí a faixa etária é de 28 dias a 8 anos. E o recém-nascido, que é de 0 a 28 dias, eu faço uma insuflação a cada 2 segundos. Na minha vítima grau 6, eu vou fazer 30 compressões por 2 ventilações. Então eu faço 32, 5 vezes. 30 massagens, 2 compressões, 5 vezes. Esses 5 ciclos formam um ciclo completo, em aproximadamente 2 minutos. E aí também aqui no grau 6, antes de eu iniciar essa reanimação, eu faço 5 ventilações, 5 insuflações, tanto na reanimação do grau 5 quanto do grau 6. Uma outra coisa importante que a gente achou interessante evidenciar é o local de compressão, né? Onde que a gente faz a massagem. Então, por isso que tem essa imagem na postura de vocês, essa imagem superior aí do lado esquerdo, o esqueleto, ele tem esse osso verde, né? Esse é o osso externo. Esse é o local onde eu tenho que fazer a compressão. É esse osso que vai comprimir o músculo cardíaco. Então, percebam que se eu fizer o meu ponto de compressão que não estiver centralizado nesse osso, e eu fizer o ponto de compressão nas laterais, ou eu vou ter uma fratura de costela, ou eu vou ter o rompimento das cartilagens que unem essa costela ao externo. Tá? E aí também não vai ter ganho nenhum, não vai ter eficiência nenhuma essa reanimação cardiopulmonar. Então, por isso que é interessante a gente entender isso aqui. Aonde eu tenho que imprimir força, aonde que eu centralizo minha mão aqui, ó, eu tenho uma referência aqui na linha dos mamilos e osso externo. A figura abaixo, eu também vou estar dando ênfase nisso aqui, ó, do ponto de compressão. Percebo que o braço e essa região da mão aqui, ó, eu tenho o meu braço como extensão, onde realmente eu tenho que fazer força. Se eu fizer força no meio da mão ou na ponta dos dedos, eu não consigo eficácia nessa massagem. Tá? Quando eu comprimo, eu faço essa compressão, eu estou apertando o coração ao músculo cardíaco. Quando eu aperto esse coração, eu tenho o sangue que está dentro do coração, ele vai para as artérias. Quando eu relaxo a minha mão, o coração enche novamente de sangue. E é esse trabalho que eu vou fazendo. A gente tem 2 tipos de batimento cardíaco. Batimento cardíaco fisiológico, que é esse que, né, todos têm aqui, cada um tem o seu, e mantém o seu organismo 100% ativo. Esse é o batimento cardíaco fisiológico. E a gente tem um batimento cardíaco artificial, que é o feito no RCP. Pessoal, se vocês fizerem a melhor reanimação cardiopulmonar, com o ritmo certo, com pressão correta, tudo dentro dos parâmetros perfeitos, a gente já consegue atingir até 30% do batimento fisiológico de vocês. É pequeno, né? Mas é o suficiente para manter essa vítima numa sobrevida. Por que eu falo que é pequeno? Porque se a gente não fizer ele de maneira correta, aí ele passa a ser ineficaz. A gente não vai chegar nem perto desses 30% aí e não consegue manter essa vítima numa sobrevida. Ok? Aqui é uma ilustração aí do posicionamento para ICP com vítima adulta acima de 8 anos, ponto de compressão e profundidade de 5 a 6 centímetros, feito com as 2 mãos. Para criança, entre 1 e 8 anos, a gente faz com uma mão só, no tórax, né? A gente estabiliza a cabeça e faz com uma mão só. E no bebê, a gente faz com os 2 dedos, né? Com linha imaginária
de um dedo abaixo da linha dos mamilos. Ok, pessoal? Bom, como eu falei, a gente vai ter o segundo momento dessa apresentação lá na parte prática. A gente tira as dúvidas lá, eu acho que o tempo até avançou um pouquinho. De antemão, eu queria agradecer demais vocês aí pela presença, né? Como o Capitão Tunis falou, a importância dessa interação, estar juntos aqui, né? Formar um corpo só. E vamos dar sequência. A vida. Mas eu não posso, entendeu? Cheguei na vítima, estabilizei. Vou fazer a abertura das vias aéreas. Abra a boca, faça a elevação da mandíbula. Você não respira, legal. Tem que fazer uma reposicionada. Tem que peristender um pouco. Não bruscamente. Lembra que eu falei? Quando eu estou ventilando, o ideal é que eu vou ventilar, ó, olhando o tórax. Eu não ventilei, vi que teve expansão, o ar passou. Legal. Não está passando, é essa reposicionada que eu tenho que fazer. Só na verdade esse exercício é da alta base lá, acabei roubando. Ele vai passar lá. Mas vamos chegar lá macetear já. Vamos chegar lá, vamos. É importante, tem que ter equilíbrio e mobilidade aqui, ó. A vítima não respondeu. Identifiquei. Identificar e corrigir, lembra desse lei? Identifiquei que ela está inconsciente, como é que eu corrijo? Quando eu vejo a posição dela. As duas vias aéreas. Essa é a correção. Abrir as vias aéreas, vejo se tem alguma coisa destruída, alguma da vítima. E faço a verificação de respiração que eu falei para vocês. Lembra que a gente falou? 30 massagens, 2 situações. 30 massagens, 2 situações. 32, 32, 32. Isso vai dar 2 minutos aproximadamente. Aí eu venho aqui e checo o pulso novamente. Girar e colocar meu bico em direção à areia. Vou subir na prancha. Amigão, você sabe remar? Sabe nadar? Sei. Então ela me ajuda girando o braço. E eu vou deslocar, ir lá na água, pegar a cabeça da vítima e colocar na borda. O queixo da vítima vai ficar na borda. Porque senão vai ficar a nuca. Na hora que eu virar, eu posso causar um trauma de cervical. No stand-up, a cabeça da vítima vai ficar assim. Imagina na hora que eu virar essa prancha, com a cabeça assim. Entenderam? O que eu vou fazer? Eu vou segurando aqui, ó. Vou girar o pranchão, ó. E ele vai estar em cima do pranchão. Eu tô vendo eu como socorrista pegando surfista. Sim. Porque pode acontecer que você passar mal, claro que não é o que eu quero, pelo amor de Deus. Mas pode pranchão de SUP. Por quê? O pranchão de SUP muitas vezes ele pode lesionar a cervical da vítima. Ok? De coração mesmo. Tem vários amigos aqui.